Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Aqui Paulo está terminando de escrever a carta dele à igreja dos Tessalonicenses, e aqui ele dá várias recomendações, começando lá no versículo 12, terminando nesse versículo 24. E uma das coisas que Paulo coloca aqui com grande importância é a questão da santificação. Paulo já começa o versículo 24 falando: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. É interessante a gente observar que a santificação é alguma coisa que começa com Deus. A santificação passa por 3 estágios. E os 3 estágios têm Deus como principal protagonista. A primeira é que nós já somos santificados. A segunda é que nós estamos sendo santificados. E a terceira é que nós seremos santificados. Nós somos santificados quando Cristo Jesus padeceu na cruz do Calvário e pelo sangue dele ele nos purificou de todo pecado. Nós já somos santos. Principalmente pelo fato de que Paulo fala nas cartas dele: eu saudo aos santos que se reúnem na igreja X, na igreja Y. Ou seja, Paulo está trazendo à tona a questão de que o crente em Cristo Jesus, aquele que se converteu genuinamente ao Senhor, ele já é santo, ele já é santificado pelo Senhor Jesus. Não é santo sem pecado, é santo no sentido de ser separado deste mundo, das coisas ruins, através do sacrifício de Cristo Jesus. Nós estamos sendo santificados. Uma vez que Cristo já nos purificou, uma vez que Cristo já nos lavou, uma vez que Cristo já nos remiu, ele fala: sede santos porque eu sou santo. Ele fala em Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, desenvolvei a vossa salvação. O que é desenvolver a salvação? É justamente andar em santidade. É andar procurando se desvencilhar de tudo aquilo que não agrada o nome do Senhor. Mas a santificação também é algo futuro. Quando o Senhor Jesus fala que quando Ele vier, os mortos em Cristo serão ressuscitados, haverá julgamento, e aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro terão os seus corpos restaurados. Terão uma nova realidade em Cristo Jesus. Ou seja, uma santificação passada, presente e futura. E todas elas têm Deus como principal protagonista. No passado foi Cristo Jesus quem fez na cruz do Calvário todo o esforço. No presente é Ele, mediante o Espírito Santo, que nos habilita a andar em santidade. E no futuro é Ele que virá e nos ressuscitará, nos dará uma nova realidade. Mas Paulo vai um pouquinho mais adiante quando ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Não é apenas espiritualmente, não é apenas em uma esfera da realidade humana, mas é em toda a realidade humana. É em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, em cada ação nossa, Deus quer que sejamos santos, separados do mundo mal, vivendo uma vida que agrada o nome dEle. Antes de entrar um pouco mais adiante, eu já gostaria de deixar claro que o meu objetivo aqui não é dissecar o homem, dizer se o homem é 3, é 2, é 1, essas coisas que aí o pastor pode falar depois, ou você pode procurar na internet algum teólogo sistemático que ele vai falar para você. Mas o meu objetivo aqui é trabalhar justamente a questão da santificação em todas as esferas do ser humano. O ser humano na sua integralidade. O ser humano, por mais que tenha assim, algumas divisões, você sabe disso. O seu pensamento, você não consegue pegar o seu pensamento. É algo que não é concreto, é algo que não é... Você não consegue pegar com a mão. Você não consegue fazer isso. No entanto, Deus sempre trabalha no homem com a sua integralidade, com o homem por completo. Quer ver um exemplo? Você chega em casa, cansado do trabalho. Você vai orar, você se ajoelha, 2 minutos você dorme. Interfere. Você está triste, você vem no culto muito chateado. Por mais que você faça todo o esforço possível para adorar a Deus, da melhor forma possível, você ainda é afetado pela sua tristeza. Não tem como descolar uma coisa da outra. Então não vou fazer isso de maneira nenhuma nessa noite, mas eu vou seguir a didática do texto, que faz uma certa divisão, apenas para a questão didática mesmo. E esse Deus da paz que vos santifica em tudo, santifica a gente em 3 aspectos: no espiritual, na alma, no psicológico, enfim, e também no corpo. E Paulo diz: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito. Nós precisamos ser santos espiritualmente falando. A nossa vida tem que estar consagrada ao nome do Senhor Jesus. Santificação é justamente um termo que quer dizer separação. Quer dizer você ser tirado de uma realidade
e viver em outra realidade de maneira santa, de maneira separada, de maneira pura. Espiritualmente, nós precisamos ser santificados por Deus. Espiritualmente, nós precisamos andar de branco, como diz a linguagem de Apocalipse, diante do Senhor. E como que nós fazemos isso? Santificação, como eu já disse, justamente é uma separação de algo. Quando nós buscamos a santidade espiritual, nós buscamos separar tempo para o Senhor. Nós buscamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Israel é um exemplo de prostituição espiritual. Deus várias vezes compara meretrizes, prostitutas, à conduta de Israel. Por quê? Porque Israel trocava o Senhor por outros ídolos. Israel trocava o Senhor por algo que não era Deus. Israel olhava para as nações vizinhas, para os povos que estavam ao seu derredor. Ele olhava para os cananeus, olhava para os filisteus, olhava para todos os povos egípcios, e ele começava a adorar os deuses dos egípcios. Quando o Senhor falava muito bem, é só a mim que vocês devem adorar. Só o Senhor é Deus. Ele fala lá em Isaías capítulo 48 de que a Ele pertence a glória, e essa glória Ele não divide com absolutamente ninguém. Nos prostituímos espiritualmente quando colocamos outras coisas, ou outros deuses no lugar de Deus. Ou no mesmo nível de Deus. Deus é único. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não quer 90% de você. Ele não quer 92% de você. Ele não quer 99,9% de você. Ele quer 100% de você. Ele morreu naquela cruz do Calvário para te resgatar por completo, não por metades. Então, nós nos santificamos espiritualmente, mantemos nossa área espiritual santificada quando priorizamos Ele. Quando temos vida de oração. O crente precisa ter vida de oração. Precisa ter vida de oração. O cristão precisa se dedicar realmente a uma vida de intimidade com o Senhor. Precisa ter leitura bíblica. Precisa buscar conhecimento da Escritura Sagrada. Nós precisamos, irmãos, nos santificar espiritualmente. Nós precisamos abandonar tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor, tudo aquilo que nós temos colocado, talvez em pé de igualdade com o Senhor. Nós devemos abandonar essas coisas. Deus tem que ser prioridade das nossas vidas. Família é importante. Jesus Pai está aí, família é importante. Trabalho é importante, porque se você não trabalhar, você não come. E tudo mais é importante, mas em primeiro lugar é Deus. Deus não pode ser colocado em segundo plano. Ele não pode, como também não aceita. Deus tem que estar em primeiro lugar. Então a primeira área que nós precisamos ser santificados é espiritualmente, é no espírito. A segunda é na alma. O termo utilizado aqui para a alma é psique, que é justamente a raiz das palavras psicologia, psicanálise, psiquiatria. É justamente lidar com o intelecto, com a alma da pessoa. Nós precisamos ser santificados também psicologicamente, emocionalmente. Quantas pessoas que têm se contaminado emocionalmente com maus relacionamentos? A Bíblia fala muito bem de que as más conversações corrompem os bons costumes. Quantas pessoas com amizades erradas e muitas vezes são feridas e têm se manchado emocionalmente. Deus também quer a nossa santificação na alma. Deus também quer a nossa santificação no nosso intelecto. Quantas pessoas que têm se prostituído, eu estou usando realmente essa linguagem forte, porque é a linguagem que a Bíblia utiliza muitas vezes, têm se prostituído emocionalmente, intelectualmente, quando muitas vezes no ambiente universitário, aceita ideias erradas que são levantadas pelos professores, levantadas pela academia, que vão contra a palavra de Deus. Isso não é santificação. Santificação é quando você mesmo estando naquele ambiente, você fala, eu vou ser fiel à palavra de Deus. Eu vou ser fiel ao Senhor. Ser santo psicologicamente, ser santo intelectualmente, é quando você dedica tudo que você tem na sua racionalidade para Cristo Jesus. Se eu estudo é para Cristo Jesus, se eu me desenvolvo em qualquer área é para Cristo Jesus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Assim diz a Escritura. Você tem uma racionalidade, você tem uma inteligência, que não é igual a inteligência a pessoa está do seu lado. Não é superior nem inferior. Mas use-a para a glória de Deus. Qual é a sua área? Talvez você é um motorista igual a Alan, talvez você é um pedreiro, talvez você é um professor, talvez você... Enfim, qual seja a área que você trabalhe, use a sua racionalidade, use a sua inteligência para a glória de Deus, santifique isso para Deus. O próprio culto é racional. A palavra de Deus fala
em Romanos capítulo 12, versículo 1, que o nosso culto é racional. E é o próprio versículo 2 que fala que nós devemos ser transformados pela renovação da voz na nossa mente. A mente faz parte do processo da fé. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós não nos tornamos burros. Não, a racionalidade permanece, a inteligência permanece, ela tem que ser usada para a glória de Deus também. Então, irmão, nessa noite, decida em nome de Cristo Jesus se santificar intelectualmente. Talvez você tenha dado importância apenas à questão espiritual. No domingo à noite, no levantar as mãos no culto, no ouvir o sermão. Mas você e eu também precisamos dedicar tudo que nós fazemos a Cristo Jesus. E a parte intelectual também passa por isso. Vários cientistas, hoje existe a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Eu não sou cientista, minha área é teologia. Mas existe a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Várias pessoas, doutores, físicos, e por aí vai pessoas que estão no alto escalão da academia, podemos dizer assim, que estão se dedicando mesmo a glorificar a Deus através das suas profissões. O Valtinho começou pedagogia semana passada agora. Tem que estudar. Isso é bom. Nós não podemos ficar parados. Nós devemos sim nos desenvolver. Seja a área que for. Talvez você é mãe e decidiu, não, eu vou ser então uma dona de casa, ficar cuidando dos meus filhos. Tem vários livros de editoras cristãs que falam como ser uma mãe melhor, como ser um pai melhor, como ser uma dona de casa melhor. Hoje tem literatura e tem ferramenta para todo mundo. Não importa o que você decidiu, tem ferramenta para todo mundo. Então nós devemos nos capacitar. Nós devemos sim nos santificar também na nossa intelectualidade, na nossa emoção, no nosso psicológico. Quantas pessoas que emocionalmente estão feridas? Quantas pessoas que psicologicamente estão desestabilizadas, estão fracas e precisam dessa santificação, precisam ser purificadas por Cristo Jesus. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo é o Consolador. O Consolador é aquele que consola você quando você está triste, é aquele que te ampara, é aquele que te escuta, é aquele que leva sua oração diante de Deus. Deus pode sim te curar emocionalmente, Deus pode sim te restabelecer psicologicamente também. Ele quer a sua santificação, não só espiritualmente, mas também na sua alma. Outra questão é a parte do corpo. Por muito tempo nós, cristãos, acreditamos que o corpo é mau. O corpo tem que ser dilacerado mesmo, o corpo tem que ser, a carne tem que morrer. Só que é interessante que quando nós falamos de carne na Bíblia, as palavras utilizadas para carne são duas no Novo Testamento. E o tradutor traduziu as duas como carne. Só que existem, como já disse, existem duas palavras para dizer o que é carne na Bíblia. A primeira é a palavra sarx e a segunda palavra soma. Sarx, quando Paulo fala bem assim, que nós devemos matar a nossa carne, a palavra sarx, que quer dizer justamente natureza humana, pecaminosidade, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que nos distancia de Deus. Mas quando Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo, quando fala que nós devemos realmente santificar a nossa carne, nosso corpo, é soma. As três palavras utilizadas aqui nesse texto, para espírito, para alma e para corpo, são espírito, pneuma, alma, psique e corpo, soma. É diferente, o corpo tem sim, é templo do Espírito Santo, tem que ser santificado. Tem que ser santificado. O resto está aí pedalando 80 km, já posta no Facebook, no Instagram lá. Desafio de hoje vencido. 80 quilômetros. Mas tem que cuidar do corpo, irmão. Tem que cuidar do corpo. Parar de ficar bebendo tanto refrigerante, que é um veneno. Para de ficar bebendo isso. Faz mal, muito, mas faz muito mal mesmo. Pode parecer besteira. Por que você tem que ficar falando de púlpito? Púlpito é coisa só espiritual. Mas cuidar do corpo também é espiritual. Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo. E aquele que destrói o templo do Espírito Santo, Deus destruirá. Se você não se santificar no seu corpo, você não está santificando o lugar da habitação de Deus, você vai se ver com Deus. Porque Deus fala mesmo isso. Então nós devemos sim ter santidade também no corpo físico. Praticar esportes. Se alimentar bem. Dormir bem. Isso é mais para os jovens. Hoje eu vou dormir pouco. Vou dormir só 3 horas por noite. Lá no futuro você vai saber a bomba que você vai levar.
Hoje eu vou encher a cara, hoje eu vou beber mesmo. No futuro você vai saber a bomba que você vai levar. Então nós devemos sim ter santidade também no nosso corpo físico, irmão. Ele é templo do Espírito Santo. Nós devemos dar a devida importância para ele. Então nosso espírito, nossa alma e nosso corpo têm que ser conservados íntegros e irrepreensíveis. Em tudo nós temos que ser íntegros e irrepreensíveis. Isso é tão importante, essa questão da totalidade do ser humano, que o que é a morte? O que significa a morte? A morte foi uma punição por conta do quê? Do pecado. Certo? Todo mundo aqui concorda com isso. Mas o que é a morte? A Bíblia fala que quando nós morremos, o espírito volta a Deus e o corpo vai ao pó. Parte da punição da morte é justamente rasgar isso aqui. Rasgar aquilo que deveria ser, que é a integralidade do ser humano. O espírito volta a Deus, que o deu, e o corpo vai ao pó. Quando Cristo voltar, tudo vai se juntar de novo. Numa nova realidade. Então, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, isso tem que ser mantido íntegro e irrepreensível, sem motivo de repreensão. De maneira que Cristo olhe para você e fale bem assim, olha, muito bom, você está irrepreensível, ó, você cuidou sua vida espiritual, você orou, buscou a Deus, psicologicamente você está bem, você dedicou a sua racionalidade, você está emocionalmente estável, e fisicamente também, ó, parabéns, cuidou bem. Tudo tem que ser mantido irrepreensível. O texto fala sobre isso. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele voltará e ele vai nos cobrar. 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 5, no finalzinho ele fala, no finalzinho, na verdade, versículo 10 fala que ele vai cobrar as nossas obras de acordo com aquilo que nós fizemos com o nosso corpo. É interessante que Deus leva tão a sério essa questão, que ele fala, se você olhar para a mulher com intenção impura em seu coração, você já adulterou com ela. Quer dizer, o pecado é interior, mas ele também é exterior. Porque o adultério condenado não é só o interior, o exterior também. O pecado condenado não é só o que está no coração, o que você também faz. Porque você fala, a boca fala, o que o coração está cheio. Você externaliza aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que está dentro de você. Então, de acordo com como você utiliza o seu corpo, como você tem se portado, o que você tem mandado para dentro da sua mente. Os olhos são as janelas da alma, irmãos. O que nós temos mandado para dentro, o que nós temos assistido, o que nós temos ouvido, o que nós temos, onde nós temos andado, tudo isso faz muita diferença. Parece que não. Eu não vou entrar aqui numa radicalidade, falando que você só tem que ouvir música cristã. Não vou entrar nisso, mas cuidado com o que você ouve. Tem gente ouvindo cada porcaria aí que, pelo amor de Deus. Cuidado com o que entra no seu ouvido. Cuidado com o que você tem assistido. Parece que não tem nada a ver, mas tem, interfere na sua conduta. Antigamente, uma das grandes forças de influência na sociedade eram os poderes, eram os governos. Eles falavam, eles mandavam, eles diziam, e a população tinha que obedecer, eles influenciavam mediante propaganda e tudo mais, aquilo que como a população deveria se portar. No entanto, hoje, a grande influência da sociedade é a mídia. O que a mídia articula muitas vezes, a sociedade sem perceber faz. Começou há anos atrás. O que inicialmente era um escândalo, hoje já não é mais tão escândalo assim. O que inicialmente era um absurdo, hoje já não é tão absurdo assim. Porque é algo que vai quebrando as barreiras, a influência da mídia. Então cuidado com o que você põe para entrar dentro dos seus olhos, dos seus ouvidos, o que você põe para dentro de você. Isso interfere. Nós temos que nos manter íntegros na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 24 fala, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O texto termina aqui, esse versículo 24, esse bloco, diz que fiel é o que vos chama.
A Bíblia fala que se nós somos infiéis, Deus mesmo assim permanecerá fiel. O Deus que falou que santificará é o Deus que vai santificar. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos totalmente depravados e errados mesmo. C.S. Lewis fala uma coisa muito interessante, que quanto mais ele busca a Deus, mais ele percebe que ele é pecador. Percebia, porque ele morreu, mas a frase ficou. Quanto mais ele buscava Deus, mais ele percebia que ele era pecador. E é verdade, quanto mais nós buscamos ser bons, mais nós percebemos que nós não somos bons. Se você conhece alguém que baixa o peito e fala assim, eu sou bom, sou uma pessoa excelente. Uma excelente pessoa, rapaz, pessoa boa igual eu está para nascer. Pode saber que essa pessoa não tem comunhão com Deus, porque se ela tem comunhão com Deus, ela percebe que ela é pecadora. Quanto mais você se aproxima da luz, você percebe as sujeiras. Se aqui tivesse tudo escuro agora, e você entrasse aqui, você nem me veria direito. Talvez você virou pastor por causa da barbinha branca, irmã Tereza, cabecinha ali. Mas você nem me veria aqui. Agora se acender, quando acende a luz, você me vê, eu vejo vocês. Quando nós estamos nas trevas, parece que está tudo bom. Eu não vejo erro, eu não vejo pecado, eu não vejo a minha própria maldade, mas quando nós nos achegamos para a luz, as coisas são manifestas. E eu percebo que eu sou pecador. Eu percebo que eu sou falho. Você percebe que é pecador. Você percebe que é falho. Mas para isso, tem que se achegar à luz. Fiel que vos chama. Deus chama e Ele é fiel. Ele promete, Ele cumpre. Ele fala e as coisas acontecem. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus vai realizar aquilo que Ele prometeu. Se Ele falou que um dia Ele vai voltar, se Ele falou que um dia Ele vai nos restabelecer naquilo que nós deveríamos ser lá no Éden, Ele vai fazer. É o Espírito Santo hoje que me habilita e te habilita a andar em santidade. Não sou eu que quero, porque a minha natureza humana quer pecar. E quem tem a natureza humana aqui que não quer pecar, que atire a primeira pedra. Todo mundo, na nossa natureza humana, a gente acha o pecado gostoso, a gente quer pecar mesmo. Se não for a obra do Espírito Santo em nós, se não for a obra do Espírito Santo na sua vida hoje, você não vai conseguir. É fato, você não vai conseguir. Você pode usar um monte de métodos. Deixa eu cortar isso, deixa eu cortar aquilo, deixa eu deixar de fazer isso aqui, não adianta. Se o Espírito Santo não for, se Cristo Jesus não for Senhor da sua vida, o Espírito Santo não estiver morando no seu coração, você não vai conseguir. Você talvez pode deixar uma coisa, mas cumprindo com outra. Tem pessoas que deixam o pecado colocando legalismo no lugar. Tem pessoas que deixam algumas práticas erradas e encobrem com outras. Tem pessoas que talvez trocam de roupa, mas não trocam de coração. Tem pessoas que trocam de fala, mas são sepulcros caiados. Tem pessoas que dizem que se convertem e mudam totalmente sua vestimenta, mas seu coração ainda está nu. Ou trocam a fala, começam a falar assim, varão, fala Senhor, varão, vaso, mas é um sepulcro caiado, o coração não mudou, o coração ainda é mau, não é convertido. Irmãos, nós temos que entender que nós somos pecadores, nós temos que entender que fiel é Deus e que nós necessitamos da ajuda do Espírito Santo nas nossas vidas. Você nessa noite precisa do Espírito Santo. Talvez você não está conseguindo vencer isso, aquilo que só você e Deus sabe, só você e Deus sabe. Mas Ele é o Consolador, Ele é o ajudador. Nós falamos hoje de manhã, Deus é auxiliador, e Ele pode auxiliar a sua vida. Clame por Ele. A Bíblia fala bem assim que se o filho pedir pão, o pai não vai dar pedra. Pelo menos não um pai em sã consciência. Se o filho pedir peixe, o pai não vai dar uma cobra. Ora, se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus nos dará o Espírito Santo àqueles que pedem. Clama pelo Espírito Santo, pede ajuda. Deus, me ajuda. Certa vez eu estava com uma dificuldade muito grande em uma área. Eu falei, Deus, me ajuda. Fui ao texto bíblico. Quando eu abri a Bíblia, me deparei com João, capítulo 19. Cristo na cruz dizendo, está consumado. Aquilo que Ele fez está consumado.
Que essa palavra ecoe na sua mente hoje. Está consumado. Não há nada que possa retirar isso, não há nada que possa acrescentar nisso. O que Cristo fez está feito. Se você entregou sua vida para Jesus, ou se você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite, a palavra de Cristo para você é: está consumado. Nem mais, nem menos, está consumado. Para nos encontrarmos íntegros no espírito, na alma e no corpo no grande dia, temos que entender a graça que diz: está consumado. Vamos orar? Senhor, nesse momento nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, Pai. Porque nesse dia dos pais, uma data comemorativa, nós entendemos que nós não somos órfãos, nós temos Pai. A tua palavra fala que se nós cremos em Cristo Jesus, temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Pelo sacrifício de Jesus, eu posso dizer: eu sou filho de Deus. Porque Jesus fez isso por mim. Não fui eu. Não foi por nascimento, não sou filho de Deus por nascimento. Pai, foi o Senhor, através de Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, que foi morto naquela cruz do Calvário. É que hoje eu tenho esse direito. Tão somente por Cristo, eu quero te agradecer, Deus. Pai, ajude essa igreja. Nos ajude nessa noite a nos manter íntegros e irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo, em todas as áreas das nossas vidas. Nos ajude, Deus. Nós clamamos isso, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.